Amém? Glória a Deus. Bênçãos, nós temos orado para que o Senhor venha trazer os trabalhadores, e nós vivemos hoje de orações que nós fizemos no passado, porque toda oração ela é semente, amém? Então, o Jaime, vem Jaime, vai trazer a palavra do Senhor, amém? O Senhor está levantando todos os ministérios, amém? Ministério da palavra, ministério do evangelismo, ministério de mestres, ministério de pastores, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, Pai, porque o Senhor é fiel, Senhor. Pai, o Senhor une propósitos, Pai, no tempo certo, Senhor Deus, o Senhor levanta, Pai, capacita, Senhor Deus, e assim, Pai, o Senhor, Pai, trouxe, Senhor Deus, com um grande testemunho, Pai, aqui, Senhor, o Jaime, Senhor, Espírito Santo de Deus, Pai, faça através dele, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, Pai, já tem transbordado, Senhor, sobre a vida dele, Senhor, Pai, que nós venhamos a ouvir aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim te entregamos, Senhor Deus, essa palavra, Pai, a vida do Jaime, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, aleluia. Para mim é motivo de alegria estar aqui com vocês essa noite, tendo a oportunidade de trazer a palavra, de adorar a Deus junto com os meus irmãos, irmãs, e que Deus abençoe a vida de vocês através dessa palavra nessa noite, assim como falou comigo enquanto eu me preparava, estudava, lia pregando em meu coração, e que Ele fale com vocês essa noite da mesma maneira, amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Hoje a minha mãe está aqui me visitando a igreja, veio acompanhar. Há mais alguém nos visitando aqui essa noite? Aleluia, glória a Deus, mais ninguém. Deus abençoe. Mãe, obrigado por vir, que Deus abençoe sua vida, que Deus fale contigo através da palavra, creio que já falou através dos louvores, e que Ele possa impactar sua vida essa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoe a vida de cada irmão que está aqui essa noite. E a mensagem de hoje, eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado, amém? É Deus fala em meio às tempestades. Está pronto para ouvir a voz de Deus? Aleluia. Que o Senhor fale ao seu coração essa noite. A palavra de Deus, amados, é maravilhosa, maravilhosa. Em Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 17, vamos lá, glória a Deus, aleluia. Se conseguir colocar ali para quem está sem a Bíblia conseguir acompanhar, vamos ler todos juntos, aleluia. Jonas 1, 17, glória a Deus, aleluia. Hoje o pessoal da mídia vai trabalhar bastante, amém? Vamos abrir bastante textos aqui. O Senhor fez um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Amém? Esse é o finalzinho já de uma tempestade, a qual o Senhor assolou um barco em meio ao mar. Amados, é tão tremendo, que nós vamos lendo e entendendo que o Senhor derramou uma palavra sobre a vida de Jonas, e ele tinha um propósito a fazer. Ele tinha uma mensagem a entregar. Não era uma mensagem de arrependam-se. Era uma mensagem, o juízo chegou a Nínive. Era uma mensagem de o Senhor irá destruir essa cidade pelo seu pecado, pela sua culpa. Só que, com certeza, Jonas tinha um sentimento de rancor, ou tinha algo, e eles conheciam o nosso Deus. Ele sabia que se ele levasse a mensagem, a palavra fala que o Senhor alcançaria aquela cidade com misericórdia se ele se arrependesse. E o Senhor alcançou a minha, a sua vida, porque um dia nós nos arrependemos. Um dia alguém ouviu a voz do Senhor, pregou o evangelho aos nossos corações, e a gente teve a oportunidade de se arrepender. Assim como essa cidade teve. Então nós entendemos que tinha um propósito.
Mas Jonas, magoado por algum sentido, por algum motivo, foge da palavra do Senhor. Então ele adentra um barco. E ali nós vemos que a tempestade assola aquele barco. Então o capitão e aqueles que estavam no barco com ele começam a jogar as coisas para fora, para que o barco ficasse mais leve, para que não afundasse, mas a tempestade só piorava. Então cada um começou a clamar pelo seu Deus, cada um começou a orar, a buscar ali, mas só havia um Deus verdadeiro e só um homem que conhecia esse Deus verdadeiro. E ele estava dormindo. Aleluia. Então o capitão vai até lá e fala: por que dorme? Ora o teu Deus, quem sabe ele nos livre dessa situação. Então a palavra nos diz que os homens daquele navio tiram a sorte para descobrir o motivo, quem tinha feito algo, o porquê e aquela tempestade havia de estar acontecendo com eles. E aí o Senhor, durante aquele período, mostra que era Jonas. Então eles questionam: quem é você? De onde você vem? Quem é o teu povo? Aleluia. Amados, ali Jonas começa a declarar: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus vivo, que criou os céus, a terra e o mar. E a palavra diz que eles entendem, porque Jonas conta tudo, conta a desobediência, eles entendem que a culpa da tempestade era realmente dele. E eles perguntam: o que fazemos nós para que a tempestade cesse, para que acalme o seu Deus? E Jonas fala: só há um jeito, me lance ao mar. Aleluia. Jonas preferia entregar a sua vida do que levar a palavra de arrependimento àquela cidade. Me lancem ao mar. Só que, amados, aquele povo entendeu quem era o Deus de Jonas, viu o poder de Deus se manifestando naquela tempestade e falaram: não podemos jogar ele no mar. Se a gente jogar ele no mar, essa fúria virá sobre nós, virá sobre as nossas vidas. Então eles tentam remar, mas não era o propósito de Deus. Deus queria trabalhar algo no coração de Jonas. Então aquele povo começa a remar, e a tempestade aumentava. E aí eles oram, falando: Senhor, que não venha sobre nós o mal, pois seja feita a tua vontade, o teu propósito aqui nesse momento. Então eles lançam Jonas ao mar. Então a tempestade cessa para aqueles homens do barco. Só que se você continuar lendo, a palavra vai dizer que Jonas é lançado pelas ondas. E ele é lançado para lá, é lançado para cá. Imagina uma tempestade em alto mar e você ali dentro, mano. Porque a tempestade parou para quem já tinha cumprido o propósito. Mas para quem ainda tinha que entender o propósito, a tempestade continuou, até que ele compreendesse o propósito. Então, com essa mensagem essa noite, eu quero que vocês e eu medite. Em primeiro lugar, estamos entrando num barco a qual a vontade e a direção é de Deus? Porque Jonas estava entrando em um barco a qual a vontade era contrária de Deus. E às vezes enfrentamos tempestade em nossas vidas porque estamos tentando andar na direção contrária de Deus. Estamos remando na direção contrária. E eu quero que hoje a gente olhe por outro aspecto. Porque nós conhecemos a história de Jonas. Ele caiu lá, estava prestes a morrer, orou, clamou ali. Imagine você orar em pensamento enquanto as ondas te lançam para lá e para cá. Enquanto você é preso entre as águas ali. E a palavra fala que vem um sobrepeixe ali e engole ele. Um peixe enorme engole Jonas. E ali ele, com medo de morrer, ora, clama ao Senhor, e o Senhor derrama misericórdia sobre a vida dele. Depois que ele entendeu o propósito de Deus. E aí ele é cuspido em terra e ele cumpre o propósito dele. E aí eu convido você a ler para entender a história de Jonas. Porque hoje eu quero continuar com o capitão e os seus comandantes ali, os seus marujos, os seus companheiros. E eu quero que essa noite você se pergunte: há um Jonas em minha embarcação? O que seria esse Jonas em nossa embarcação, amado? E agora vamos cutucar mais a fundo. Às vezes a tempestade que nós enfrentamos é falta de perdão. É falta de liberar um perdão. É falta de deixar um desejo, um pecado, uma culpa.
o se auto-perdoar. Entende? Muitas vezes o Jonas está escondido no porão e nós temos que procurar e entender aonde está o problema, para que a tempestade cesse. Então nós vamos buscar a fundo. Às vezes é um perdão de um pai, de uma mãe, de algo que aconteceu lá na sua infância. Imagine aqui as pessoas mais velhas tendo que liberar o perdão, tentando, carregaram isso a vida inteira. Quando tinha 5, 4, 6 anos, foi rejeitado pelo pai, pela mãe, maltratado. Não teve uma figura paterna, cresceu com a vida totalmente bagunçada por tempestade. E só precisava identificar o Jonas. E aí a gente começa a jogar coisa para fora da nossa vida. Coisas que são necessárias, mas nós jogamos fora, tentando entender o porquê daquela tempestade, e não conseguimos, porque está mais a fundo. E eu quero que essa noite você busque pelo Espírito Santo. Se ele trouxe essa mensagem, é porque nós temos algo em nosso coração a qual nós precisamos encontrar e lançar fora. É hora de deixar de perder coisas importantes, momentos importantes com a sua família, com seus filhos, com seus pais, porque você está carregando algo dentro de você que não é para estar lá. Então libere perdão essa noite, abandone o pecado, abandone os seus desejos, a sua vontade, e que o Espírito Santo encontre o seu coração em pleno arrependimento, que eu tenho certeza que a palavra de Deus nos fala, e eu sou uma testemunha viva, que o Senhor pesa um coração arrependido. Amém? Glória a Deus. Vamos para a próxima tempestade, que está em Marcos. Glória a Deus, capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Marcos 4. Agora nós vamos identificar um outro tipo de tempestade. A primeira tempestade era para identificar algo que estava na embarcação que não era para estar. Então, a primeira tempestade tinha um propósito de apontar algo que nós deveríamos analisar em nossa vida. O que o Senhor quer falar com as tempestades que enfrentamos? Toda tempestade tem um propósito. Nada sobrevém à nossa vida que o Senhor olhe e fale, não, pode destruir ali. Não, tem um propósito. Toda tempestade, toda prova, toda dificuldade tem um propósito. Então ouça a voz do Senhor em meio às tempestades. E agora nós vamos ver uma tempestade a qual os discípulos de Jesus enfrentou em Marcos 4, versículo 35. Aleluia. O Senhor diz assim, amados: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que se ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então continuamos vendo o que o Senhor diz a eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles, apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o meu Deus, e esse é o seu Deus. É um Deus que quando se levanta, a tempestade e o mar se acalma. Mas nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Aqui nós vemos que Jesus diz, na minha Bíblia está bem destacado aqui: vamos para o outro lado.
Então nós temos que entender qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Foi o Senhor que comissionou aquela obra? Então o Senhor vai bancar aquela obra. Pode vir a tempestade, pode soprar o vento, pode vir o que for. Se a palavra é atravesse para o outro lado, você vai atravessar para o outro lado. Se a palavra é eu vou restaurar o seu casamento, ele vai restaurar o seu casamento. A tempestade pode durar alguns dias, alguns períodos, alguns meses, alguns anos. Mas a palavra é que ele restaurará o seu casamento. Pode ser que você está com um problema de saúde, uma enfermidade. Você tem alguma dificuldade com a vida financeira. E a palavra do Senhor veio dizendo, você vencerá essa dificuldade. Mas aí a gente começa a ficar com medo, porque as ondas são grandes. Nós vemos aqui na palavra, aonde eles estavam atravessando, que havia montanha de um lado, montanha do outro. Era como se fosse um lago, então o vento se canalizava ali. E estudando um pouco, pesquisei, as ondas chegam até 3 metros de altura naquele lago. Então imagine Pedro, um pescador experiente, e os outros discípulos que também pescavam estavam ali, e todos aterrorizados. Imagina quão grande não eram essas ondas que enchiam um barco de água. E muitas vezes nós estamos na mesma posição. Nós recebemos a palavra, estamos com Jesus no barco, está tudo certo, estamos indo na igreja, eu estou pregando a palavra, eu estou louvando, eu estou adorando, mas as ondas estão subindo no meu barco, está enchendo, eu estou vendo que está afundando. Mas a palavra do Senhor foi que eu ia atravessar, mas a minha realidade é que eu estou morrendo. Então nós perguntamos, Senhor, o Senhor disse que eu ia atravessar, por que eu estou dentro dessa prova? Por que eu estou passando por isso? Não é essa a tua vontade, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou levando o evangelho, eu estou ajudando as pessoas, eu estou pregando as boas novas, eu estou indo à casa de Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou meditando na palavra. E Jesus está descansando ao seu lado. Mas dentro da dificuldade nós não enxergamos. Em 2020, eu dei uma notícia para minha família de um câncer. Amados, foi algo aterrorizante. E pior do que receber é dar uma notícia dessa. Então ter que levar isso para eles foi algo que mexeu comigo. E a palavra do Senhor em meu coração sempre foi que Ele tinha uma obra em minha vida. E eu me deparo com um câncer. E aí eu descubro que não é só um, quando eu faço a cirurgia eu tinha 2 cânceres. E como fica o coração? Eu com as minhas filhas pequenas, eu falo, Senhor, mas a Tua palavra diz que eu vou envelhecer e criar os meus filhos. Por que me sobreveio isso? E assim como os discípulos eu comecei a questionar. Não importa que eu morra? Senhor, há tanta gente má nesse mundo, por que o Senhor me escolheu para passar por isso? Porque Ele sabia que eu ia aguentar passar por aquilo. E aí a gente entende o que o pastor sempre prega. Somos propósitos para cumprir propósitos. Quando a gente começa a enxergar a situação sem ser vítima, tudo muda em nossa vida. Porque quando a gente olha sempre se vitimizando, porque Senhor, eu sou tão coitadinho. Não, você não é coitadinho. Você é filho de um Deus vivo. Você foi chamado para andar sobre as águas. Você foi chamado para atravessar ao outro lado. Você foi convidado a viver o sobrenatural, ser um embaixador do Deus aqui na terra. Você é cordeiro de Cristo. Você faz parte de uma grande obra do Senhor. E aí quando nós entendemos isso, nós entendemos que passamos por essas tempestades, a qual muitas vezes parece que morreremos, para que a gente tenha marcas, para poder levar o evangelho maduro e saudável, para aqueles que estão na mesma situação, vendo o barco se afundar, e você tem uma palavra para falar, irmão, eu já passei por essa situação, mas Jesus em algum momento se levantou e declarou, aquiete, acalme a situação. Em algum momento Jesus se levantou e declarou para aquele câncer, aquiete, saia daí que aí não é seu lugar, eu tenho um propósito de vida, não de morte sobre a vida dele. E eu vivi esse milagre, meus amados. E eu me lembro que em 2020 eu dei a notícia, fiz cirurgia, fiz quimioterapia, e no final de 2021, esses dias eu estava procurando uma foto para o pastor,
Aí tinha uma foto que eu estava com o cabelo bem curtinho, de máscara, lá em São Paulo, pregando na igreja da minha tia, mas já com o cabelo crescendo, e aquilo ali encheu meu coração de alegria, falar, agora eu entendo, Senhor. Você tinha um propósito. Naquele dia eu preguei sobre a renúncia do mundo, preguei sobre o avivamento da igreja, e declarei a cura sobre vidas que estavam ali. Então, meus amados, o Senhor me forjou em um ano, me preparou em outro e me levou para levar o Evangelho. Hoje é 2025, eu estou aqui trazendo o Evangelho curado, restaurado, mudado e profetizando a palavra do Senhor sobre a sua vida. Aleluia! E é para isso que o Senhor nos chama, para viver o sobrenatural, mas nós passaremos por tempestades. Quem me dera se essa fosse a única da minha vida. A vida do cristão parece que o que mais tem é deserto e tempestade. Aleluia. Nós passamos de prova em prova, mas para dar glória em glória. Então nós vamos passando de glória em glória. E isso nos leva a uma maturidade. Isso nos leva a um amadurecimento, para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. Para que você esteja maduro o suficiente para entender as marcas de Cristo. Os discípulos necessitavam passar por isso. Ele estava forjando esses homens, assim como ele forja a minha e a sua vida para levar o Evangelho. Ele tinha que forjar esses homens para estarem prontos a morrer. Nós vemos que até o final, Pedro ainda não estava pronto a morrer por Cristo, pois ele nega Jesus. E Pedro teve várias experiências. E ele declara com a boca, Senhor, se te levarem até a morte, eu irei com você. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Necessitava ser mais um pouco forjado. E me chama a atenção que Jesus diz a Pedro, eu orei por você, porque Satanás pediu que eu peneirasse, que ele te peneirasse, que ele te passasse por mais tempestade, por mais prova, por mais adversidade. Mas Jesus orou por Pedro. E a palavra de Deus diz que Jesus orou por todos nós. Assim como ele orou por Pedro, ele orou pela minha e pela sua vida. Para que quando a gente passasse pela peneira, saíssemos de lá aprovados. E é isso que Jesus nos convida, para passar pelas tempestades, para sairmos aprovados. Aleluia. Não há nada mais gratificante do que encher o seu coração com a certeza que Jesus ressuscitou e voltará. E quando você entende isso, você começa a caminhar uma vida com um propósito maior do que o propósito de viver por viver. O que seria de nós se nós só vivêssemos, crescêssemos, se reproduzisse e morresse? Qual o propósito dessa vida? Qual o propósito da vida? De trabalhar, juntar riqueza, juntar dinheiro. A palavra diz ali, através de uma parábola, através do nosso Senhor e Salvador Jesus, que um homem fez um celeiro, trabalhou, juntou riqueza. E a palavra de Deus diz que aquele homem é considerado como tolo diante de Deus, porque ele não sabia do dia de amanhã. Mas nós que somos cristãos, nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós que professamos a fé que Cristo ressuscitou, vive e voltará, temos uma certeza em nosso coração: a salvação. E não há nada que possa tirar isso de mim e de você. Em Romanos 8, 38, se eu não me engano, diz que não há nada embaixo da terra, em cima da terra, não há nada na criação que nos separe do amor de Deus. Não há nada que te separe do amor desse Deus vivo. Não há nada que é capaz de te impedir de se achegar a Jesus e ser salvo. Aleluia. E nós vemos aqui que eles questionam: quem é este que acalma o mar e até o vento lhe obedece? Você sabe quem é este. Nós sabemos quem é este. Nós sabemos que é aquele que vive e reina. Sabemos que é aquele que um dia olhou para nós, sabendo que somos pecadores, e entregou a sua vida, se fez maldito, para que a gente
fosse salvo e filhos de Deus. João viu um livro, um pergaminho com 7 selos e chorava desesperado. Quem poderá abrir esse livro? Quem poderá abrir esses selos? Pois ninguém é digno. Então, ouve-se uma voz, o Cordeiro de Deus. Aleluia. E esse Cordeiro morreu por mim e por você. E por meio dele nós somos co-herdeiro. Então não há tempestade que possa calar essa verdade nos nossos corações. Não há doença, não há problema financeiro, não há nada que possa calar a verdade de Deus. Vocês vão atravessar para o outro lado. Nós iremos atravessar deste mundo para a Nova Jerusalém. Essa palavra foi lançada sobre a minha e a sua vida. E essa certeza e essa palavra não volta atrás. Então, se você perseverar, guardar a palavra do Senhor, combater o bom combate, aleluia, nós louvaremos ao Senhor na Nova Jerusalém. Essa é a certeza que nós temos em nossos corações, a certeza que vamos estar na Nova Jerusalém, junto com Deus. Ali a palavra fala que não há necessidade do sol, pois a glória de Deus clareia todo o ambiente, a luz de Deus clareia toda a cidade. Oh, aleluia! E esse é o ambiente a qual Jesus nos convida a viver. Às vezes nós nos apequenamos, pensando em ter uma casa própria, um carro bom, um emprego que pague X por mês. Mas o Senhor te chamou para viver um propósito a qual Ele tem uma vida eterna. E aí às vezes a gente passa a vida inteira buscando isso. Salomão passou a vida inteira buscando isso. Aí lá em Eclesiastes nós vamos ver que ele fala, tudo é vaidade. Não há nada de novo embaixo dos céus. E é isso que nós precisamos entender para ter a maturidade de enfrentarmos essas situações, de estar diante de uma tempestade que está afundando o nosso barco e ter a certeza que Jesus está lá. E no momento certo Ele vai se levantar e acalmar o mar e aquietar a tempestade. Amém? Vamos para a próxima tempestade. Aleluia. Agora vamos voltar um pouco. Está em Mateus, capítulo de número 14. Essa é a segunda tempestade que os discípulos passam após a multiplicação de pão. Aleluia. Nós vamos ler a partir do 27, 14, 27. Glória a Deus. O esboço. Estava conversando com o irmão Maurício. Nosso irmão ali, fugiu o nome agora. Marcos Vinícius. A bênção ali, cheguei, falei, irmão, vamos orar aqui comigo. Passar o nervosismo. E aí eu falei, preparei um esboço e tal. Ele falou, mas Deus te usa lá, às vezes a gente nem usa o esboço, né? Então eu preparei aqui e o celular está bloqueado desde o início do culto. E Deus vai falando, eu falei, glória a Deus. E é desse jeito que o Senhor faz nossas vidas. Ele toma a direção. Às vezes a gente estuda, busca e se aprofunda. Aí chega na hora o Senhor fala, agora eu vou falar. Você estudou para você. Agora eu vou falar o que eu quero falar para a igreja. Aleluia. E é desse jeito que o Senhor faz nossas vidas. Às vezes a gente prepara uma pregação, o pastor está aqui, pastor William, pastoras que às vezes têm a oportunidade de trazer uma palavra. Então o irmão que prega, todos os irmãos que pregam, que levam o evangelho aí pelas ruas muitas vezes, né? No street. Às vezes a gente prepara uma palavra, algo, aí chega na hora o Senhor muda tudo e fala do jeito que Ele quer, como Ele quer, porque é tudo para Ele. Aleluia. Toda honra e glória é para Ele. Nós vemos que Gideão, ele começa a juntar ali os soldados e o Senhor fala, mas é só 300. Mas como assim só 300? Não vai dar, é só 300. Aleluia. E nós sabemos que foi mais que o suficiente, porque quem batalhou aquela batalha não foi os 300. Foi o Senhor, aleluia. Então às vezes a gente prepara algo, quer preparar algo, mas o Senhor fala, deixa comigo, aleluia. E vamos ler então a partir do 27, Mateus 14, 27. A palavra diz, eu já ia ler no 22. Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir
até o encontro de ti sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Até aqui. Amém? Então vamos para a terceira tempestade. A tempestade a qual o Senhor nos convida para viver o extraordinário. Nós estamos dentro do barco vivendo o ordinário. E aí a tempestade sobrevém, o vento vem. E ali nós vemos que no início, Jesus insiste para que eles entrem no barco e vão adiante. Jesus não somente pede, quase que ordena: vão para o outro lado. Amado, eu não sei você, mas eu também ia falar: nossa, mas com Jesus da última vez foi difícil. Como eu vou sem Jesus agora nessa tempestade? Como eu vou atravessar aqui agora sem Jesus dentro do meu barco? Eu ia falar: Senhor, você vai comigo, eu não vou deixar nem você dormir dessa vez. Nós vai conversando aqui para garantir que não vai acontecer nada. Então Jesus dá uma ordem para que eles vivessem o extraordinário. Então muitas vezes nós temos que ir adiante. E Jesus estava orando ao monte, com certeza observando toda a situação, vendo os seus discípulos sofrendo ali contra as ondas. E Jesus convidou eles a viver algo sobrenatural. E é assim na minha e na sua vida, não mudou. Às vezes a gente olha para as tempestades bíblicas aqui e vemos o sobrenatural e estamos tão acostumados a ler. Eu não sei você, mas eu quando era criança muitas vezes saí correndo assim para tentar andar em cima da água aqui, né? Saía correndo na beira da piscina assim para tentar andar pelo menos uns 3 passinhos ali, mas nunca consegui. Então às vezes a gente normaliza isso. Amados, a palavra de Deus diz que os discípulos, como o barco, estavam com dificuldade, e Jesus vem sobre as águas, andando. A palavra diz que era na 4ª vigília da madrugada. Imagine quanto tempo esses discípulos não ficaram ali lutando. Em pouco tempo Jesus os alcança andando sobre as águas. Então o medo sobrevém a eles novamente. O que é aquilo? Será um fantasma? Será um espírito? O que é aquilo? Aleluia. Então ele diz: calma, sou eu. Essa noite o Senhor está te convidando a andar sobre as águas com Ele. No seu problema financeiro, no seu problema familiar, no seu problema com a saúde. O Senhor te convida a viver o extraordinário. E nós vemos aqui que Pedro começa a andar sobre as águas. Então ele começa a andar, só que como de costume, na minha vida, não sei na sua, eu começo a olhar e falar: nossa, eu estou vivendo o sobrenatural aqui, andando sobre as águas. Daqui a pouco bate um vento aqui, uma onda balança. Eu falo: opa, faltou dinheiro para aquela conta. Eu falei: meu Deus. Opa, o pneu furou, meu Deus. E aí a gente começa a olhar novamente tudo o que está acontecendo ao entorno e para de olhar para Jesus. Daqui a pouco vem uma enfermidade e a gente está andando sobre as águas com Jesus e começa a afundar, porque aquela enfermidade começa a ter um tamanho a qual a gente não esperava. Mas eu te garanto que não há tempestade maior do que o nosso Deus. Sabe o Deus que criou os céus e a terra? É esse Deus que batalha as suas batalhas. Quando você professa a fé em Jesus, Ele te convida a viver o sobrenatural. Ele diz: a partir de agora, pegue o meu jugo, caminhe comigo, aprenda comigo. Só que para caminhar com Jesus vai ter tempestade. Pois Ele mesmo disse: nesse mundo vós tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo.
E aí ele diz: sejam meus imitadores. Nós temos a oportunidade todos os dias de vencer o mundo, vencer o nosso desejo carnal. E nem sempre é fácil. Nós tivemos uma conferência com o Nery, é Nery, né, pastor William? Líder do Heroes, os Heroes que está aqui, que não participam muitas vezes, estão convidados a participar do Hero aí, é bênção, amém? Nós somos forjados ali no fogo, e estamos sendo preparados para levar o evangelho para essa geração que está por vir. Deus quer te usar, homem. Deus quer te usar para levantar a sua família. Então venha para o Hero conosco. E a mulher que está achando que não ia falar nada para você, temos o Shine também, glória a Deus. Venha para o Shine, abençoe o seu lar, seja um edificador, aprenda a palavra com as nossas irmãs aqui, com as pastoras. Permita-se Deus usar a sua vida. Permita-se ser curado, ser restaurado. Muitas coisas que nós não conseguimos aqui no culto, no Shine, no Hero, nós temos a oportunidade de compartilhar, muitas vezes, um testemunho que vai edificar a vida de um irmão que está passando pelo mesmo problema. E mais uma vez, como eu disse no início, nós não somos coitadinhos. O Senhor te levantou como boca nessa terra. Assim como Ele levantou João Batista, que era uma voz clamando no deserto. O Senhor te levantou para clamar as boas novas do Evangelho nos dias de hoje. Você tem um propósito. Que propósito é esse? Revelar Cristo em sua vida, para que todos aqueles ao seu redor sejam salvos. Um propósito, amados, é servir o próximo. Que o meu propósito seja caminhar servindo o próximo. Que o meu propósito seja ajudar o próximo a alcançar o seu propósito. Amém? Então nós vemos que para vencer o mundo, nós precisamos enfrentar algumas batalhas. E como eu citei do pastor Nery, o jejum é muito importante, amém? Você que ainda não viveu uma experiência de jejum, experimente viver isso. Experimente jejuar. Experimente conversar com o Senhor. Senhor, eu vou abrir mão de me alimentar por 24 horas. Vou tomar só água. Ou se quiser ir além, fica sem tomar água também. Você vai ver o seu corpo te bater. Se prepare para a batalha. Porque o seu corpo vai querer comer, seu corpo vai querer beber, seu corpo vai querer te mostrar que ele te domina. E aí você vai vencer essa batalha em nome de Jesus e vai olhar e falar: eu sou mais que carne, eu sou espírito. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos vencer o mundo como Cristo venceu. E Ele nos dá algumas direções. Assim como Ele convidou Pedro a andar sobre as águas, Ele nos convida a andar sobre as águas e nos ensina no seu Evangelho. Quando orar, orem assim. Quando jejuar, jejuem assim. Ele nos preparou, nos ensinou, nos mostrou o caminho para andar sobre as águas. Então que você saia daqui essa noite com essa certeza no seu coração. Que mesmo que você comece a afundar, e os problemas começam a aparecer, e você não está mais vendo Jesus. Pedro parou de olhar para Jesus, então ele não via mais Jesus, então ele começou a olhar perdido, se sentia perdido em meio àquela situação, começou a afundar, e a palavra diz que ele grita: Senhor, salva-me. Quando a gente grita, a gente quer falar com alguém que está longe. Amém? Se eu quisesse falar com o Marcos Vinícius ali, seu microfone, eu ia ter que gritar para ele me ouvir. Né? Às vezes o ônibus está indo lá, nós estamos atrasados com as crianças. Grita: para aí, para o ônibus. Porque ele está longe. Então Pedro grita a Jesus, porque provavelmente ele não enxergava. Cadê Jesus? Só que a palavra diz que de imediato ele estende a mão. A palavra não fala que ele correu até Pedro. Não fala que ele andou até Pedro. Jesus estava ali, na frente de Pedro, pronto para salvá-lo. E muitas vezes o problema de nossas vidas tenta esconder Jesus que está na nossa frente. O nosso Senhor e Salvador está à nossa frente, pronto a estender a mão. Basta clamar. Basta orar, basta buscar.
bate a porta, e ela vos será aberta. Certa vez ele contou uma parábola, que se você insistisse muito na porta de um amigo, porque chegou outro amigo, um vizinho, você insistisse muito lá, para ele que te desse um pouco de pão, um pouco de comida, porque você não tinha nada, chegou visita na sua casa e você não tinha nada para oferecer para aquela visita. Se ele falou, já estou deitado, não me perturbe, meus filhos estão dormindo, eu não vou levantar mais não. Ou nem falasse nada, né? Quantas vezes a gente já não ficou quietinho em casa? Tinha uma figura batendo palma lá com um panfletinho na mão, falava, o quê? Deixa eu correr aqui. Se escondia, não atendia a porta. E muitas vezes é desse jeito, só que a palavra diz que se você insistir, mesmo que com raiva, aquele vizinho vai levantar. Toma o pão, deixa eu dormir, em nome de Jesus, vai embora daqui. E é dessa maneira em nossas vidas. Às vezes a gente tem que persistir. Às vezes você está orando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e fala, nossa, mas nada mudou. Persista, continue batendo a porta. Continue clamando. Continue procurando, que você vai encontrá-lo. Não deixe os problemas esconderem Jesus. Entenda que Jesus é maior do que qualquer adversidade que o mundo pode te apresentar. Eu não conheço nada, particularmente eu não conheço nada que o meu Deus não possa. Eu não conheço nada a qual Jesus não fez na palavra de Deus. Certa vez ele estava andando para a casa de Lázaro, e Lázaro estava morto há 4 dias. E para o povo judeu, no 4º dia, acabou. Não tinha mais jeito. Podia vir profeta, podia ver o que fosse. Não tinha mais jeito. O 4º dia, o corpo já estava fedendo, já estava numa situação difícil. Ninguém nem chegava mais perto. Então a palavra de Deus diz que ele vai até lá para se revelar. Dentro da cultura do judeu, quem era o único que poderia reviver Lázaro? O próprio Deus. Então Jesus vai até lá e chama Lázaro para fora. Imagine a tempestade que Maria e Marta não estavam vivendo. A dor, a perca. Falando, Senhor, eu creio em você, se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Olha, um dia antes que o Senhor tivesse chegado, eu sabia que o Senhor poderia ressuscitar, porque no 3º dia ainda tinha chance. Mas no 4º, Senhor, chegou um dia atrasado. Imagina a tempestade que não estava sobre aquelas vidas. A dor, Jesus chorou com elas. Jesus sentiu aquela dor. Mas o sobrenatural, mais uma vez, aconteceu. Porque para Deus, nada é impossível. Eu olho para a minha vida e não consigo encontrar problema nenhum maior do que o de Marta e Maria, de ver o seu irmão morto há 4 dias. Jairo estava levando Jesus para sua casa, porque a sua filha estava enferma, e ele queria receber um milagre do Senhor. Só que no meio do caminho, outra pessoa precisava de um milagre, e ela resolveu sair do ordinário e viver o extraordinário. Então ela, no meio da multidão, aquela mulher que sangrava, estava impura, e a palavra de Deus nos diz que se ela tocasse na veste de qualquer homem santo, de qualquer mestre, a punição era ser apedrejada. Ela estava impura, ela não podia estar ali, no meio dos fariseus, no meio daquele povo, quem dirá tocar. E nós vemos isso porque ela fica com medo quando toca nas vestes de Jesus, recebe o milagre. Ela saiu do ordinário, vivendo o extraordinário, mas teve medo de falar, fui eu, porque Jesus fala, quem me tocou? E ele pergunta de novo, quem me tocou? Os seus discípulos falam, Senhor, a multidão aglomera, todo mundo te toca. Ele fala, alguém me tocou que de mim saiu poder. Até que essa mulher não aguenta mais e resolve confessar. Na cabeça dela, ela estava confessando um pecado, amém? Na cabeça dela, a cura que ela recebeu veio intermédio de tocar a veste, ela tornou o Senhor impuro. E aí Jesus, ao ouvir a história daquela mulher, a palavra nos diz que ela conta toda a sua história. Se eu sentar para contar toda a minha história, a gente vai até as 5 da manhã. Então imagina aquela mulher contando toda a sua trajetória para Jesus.
E a tempestade de Jairo não tinha passado. A dela passou, amém? Ela recebeu o milagre dela, mas a de Jairo ainda não. Então imagina Jairo ali, essa mulher não vai parar de falar, meu Deus do céu, minha filha está precisando de Jesus lá. Então nós vemos que o Senhor fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Enquanto Jesus fala isso, chega os empregados de Jairo e falam, viu, não perturbe mais o mestre, infelizmente sua filha já partiu. E de imediato, Jesus estende a mão para Jairo. Amém? Jairo começa a afundar com aquela notícia. Quem não afundaria? Receber a notícia que a sua filha se foi. Imagina a cabeça de Jairo naquele momento. A tempestade que não estava ali dentro. Nossa, se o Senhor não tivesse parado para curar essa mulher que só estava sangrando. Ele tinha salvado a vida da minha filha que estava morrendo. Imagina a tempestade na cabeça de Jairo. Mas de imediato, Jesus estende a mão. E é assim na nossa vida. Às vezes parece que é tarde, mas Jesus está com a mão estendida. Então ele lança uma palavra ali. Não tenha medo, somente creia. Amém? Então, que essa noite você saia daqui sem medo, mas crendo que Deus pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nos leva a viver uma vida extraordinária. Mas para viver essa vida extraordinária, nós precisamos ser moldados. Vá à casa do olheiro. Se permita ser quebrado, despedaçado e ser moldado novamente. Quando Jesus nos convida a viver algo novo, é exatamente isso que Ele nos faz. Ele nos quebra, e às vezes é por intermédio de uma tempestade, de um deserto, amém? Não é com flores, é dentro da dificuldade que você ganha perseverança. E a perseverança gera esperança. Glória a Deus. Esperança. Então a sua tempestade, a sua adversidade gera perseverança, que vai te gerar esperança na salvação e na palavra que o Senhor derramou sobre a sua vida. Não há nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Não há, amados. E a palavra nos prova isso. Então viva a palavra, leia a palavra, estude a palavra, mergulhe na palavra. Que ali você vai ver palavras maravilhosas sobre a sua vida. Não importa que a sua mãe, seu pai, muitas vezes o que um amigo, um patrão, às vezes a esposa, o marido, amém? Fala um para o outro. O que importa é o que a palavra fala sobre você. Amém? E a palavra fala que você é filho. A palavra fala que você é co-herdeiro. A palavra fala que você é salvo. A palavra diz que ninguém que se achegue a Cristo será deixado para trás. Entende isso? Se Ele te chamou, você não vai ficar para trás. Mesmo que o problema, a tempestade te mostre outra coisa, Cristo te convida para viver o sobrenatural. Viver o extraordinário. Não deixe os problemas definirem a sua fé. Permita que a palavra te mostre o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Convidar o Ministério de Louvor para estar adorando. Enquanto eles adoram, aleluia, aplauda Jesus. Toda a honra, toda a glória é ao Senhor Jesus. Amados, e eu te convido, você que está vivendo uma tempestade, você que está vivendo por dificuldades, problemas, como eu te disse aqui essa noite, não há problema que possa impedir o agir de Deus em sua vida. Eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus na sua vida, para ter Ele do seu lado nessa tempestade, se você quer voltar para Jesus aqui essa noite, para ter Ele ao seu lado nessa tempestade, eu te convido a vir aqui à frente. Você quer receber uma oração por um problema financeiro, por um problema na sua família, eu te convido a vir aqui na frente essa noite. Os intercessores vão orar por vocês.
As bênçãos do Senhor vai se derramar sobre a sua vida, a cura, a libertação, a palavra do Senhor será professada sobre você essa noite. Você vai sair daqui liberto, curado, restaurado e andando sobre as águas. Feche seus olhos. E você que sentir no coração, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.